O Brasil está a 2 dias de conhecer o novo presidente. E na reta final da campanha, assim como foi no decorrer, não faltaram acusações e farpas. Jair Bolsonaro, do PSL, acusou Fernando Haddad de querer acabar com a Lava Jato. E o candidato do PT disse que Bolsonaro é a própria fake news. Na corrida ao governo de São Paulo, os candidatos cumpriram a agenda na capital paulista. Márcio França, do PSB, disse que acredita em virada e João Dória, do PSDB, chamou a promessa do adversário de aumento a policiais de esdrúxula. O coronel reformado do Exército, que ameaçou ministra do TSE, vai usar tornozeleira eletrônica. Milhares de eleitores retornam às urnas no domingo e nunca é demais lembrar as regras para a votação. Selfie com a urna só se for assim numa simulação de reportagem. No dia da eleição, é crime eleitoral com pena de até 2 anos de detenção. Você acompanha essas e outras notícias agora no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite. Olá, boa noite. A Justiça Mineira negou a liberdade dos policiais paulistas suspeitos de participação no tiroteio na negociação nebulosa de 14 milhões de reais falsos em Juiz de Fora. Além disso, outros agentes paulistas também foram afastados de suas atividades. 5 policiais civis de São Paulo entregaram suas armas e carteiras funcionais por serem suspeitos na negociação ilegal e milionária entre empresário paulista e doleiro mineiro. De acordo com a polícia, eles serão deslocados para áreas administrativas até o fim da investigação. Os delegados Bruno Martins Magalhães Alves e Rodrigo Castro Salgado da Costa tiveram habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça de Minas nesta quinta-feira. Os policiais Jorge Alexandre Barbosa de Miranda e Caio Augusto Freitas de Lira também continuarão presos na penitenciária em Contagem. De acordo com a Justiça, ficou clara a gravidade dos fatos ocorridos durante a escolta particular em Juiz de Fora, que acabou em tiroteio e morte. Os 9 agentes paulistas foram contratados para o trabalho. Na ocasião, mais de 14 milhões de reais falsos foram apreendidos, junto com armas, cartuchos, carros e distintivos. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais apura o caso. Agora, as eleições. Jair Bolsonaro, do PSL, ficou em casa. Pelas redes sociais, criticou o adversário e disse que Haddad vai acabar com a Operação Lava Jato. Jair Bolsonaro não teve compromisso externo. Ele passou o dia em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o candidato segue fazendo campanhas nas redes sociais. Hoje divulgou um vídeo com uma índia da tribo Xingu. Durante a campanha, Bolsonaro disse que se fosse eleito, não demarcaria terras indígenas. E foi muito criticado pela proposta. Na internet, ele respondeu. No Brasil, muitos querem condenar vocês a ficar isolados dentro da terra indígena, como se fosse algo raro que tem que ficar dentro de um zoológico. Não, vocês não querem, não merecem sair. Do que depender de mim, vocês serão emancipados. O índio norte-americano vive, em grande parte, de royalties, de cassino. Vocês aqui podem viver de royalties, não só de minérios, bem como da exploração da biodiversidade, bem como royalties de possíveis hidrelétricas que poderiam ser construídas na terra de vocês. E o candidato do PSL tenta frear as especulações de nomes para os ministérios num eventual governo. No Twitter, Bolsonaro afirmou que as eleições só serão definidas no domingo. Segundo o candidato, os oportunistas que estão se anunciando já podem se considerar fora. Nesta semana, após visitar Bolsonaro, 2 deputados do DEM, Alberto Fraga, do Distrito Federal, e Paulderney Avelino, do Amazonas, deram entrevistas afirmando que poderiam integrar o ministério do candidato do PSL. Os 2 perderam as eleições e não estarão no Congresso no ano que vem. Bolsonaro afirmou que apenas 3 nomes estão confirmados no eventual governo. O economista Paulo Guedes, no Ministério da Fazenda, o general Augusto Heleno, na Defesa, e o deputado federal Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, como chefe da Casa Civil. No outro vídeo, Bolsonaro fez diversas críticas ao adversário. Nós sabemos que, uma vez eleito, Haddad concederá indulto para Lula,
o colocará em liberdade, bem como os demais condenados nessa Operação Lava Jato? Ele acabará com a Operação Lava Jato. Será a volta da corrupção no Brasil. Gustavo Bebiano, presidente do PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro, afirmou hoje que direitos humanos devem ser primeiro para as vítimas e pessoas de bem e que essa questão deve ser revista. Bebiano disse ainda que a ONU tem um viés globalista e de esquerda com a qual a equipe de Bolsonaro não concorda. O dirigente da legenda afirmou que a Organização dos Estados Americanos tem zero credibilidade para falar sobre fake news durante a campanha. Ontem, a responsável pela missão da OEA, a ex-presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla, destacou que a propagação de conteúdo falso na eleição brasileira via WhatsApp não tem precedentes. Fernando Haddad, do PT, faz campanha no Nordeste e diz que Bolsonaro é a própria fake news. De manhã, Haddad participou de uma carreata em João Pessoa, ao lado do governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e do sucessor dele eleito, João Azevedo, ambos do PSB. Ao discursar, o petista chamou de intimidação a operação da Justiça Eleitoral de combate à propaganda irregular nas universidades públicas. À tarde, fez campanha em Salvador. Durante uma entrevista coletiva, se mostrou confiante numa virada no domingo, já que a diferença entre ele e Jair Bolsonaro tem caído rapidamente nas pesquisas. E considerou um desaforo o adversário ter dito que está com a mão na faixa presidencial. Haddad voltou a atacar Bolsonaro, a quem chamou de covarde e acusou de estimular o medo e a violência. Ele próprio é um covarde, só que ele estimula as milícias, os capangas, as pessoas violentas a sair do armário. Ele é uma fake news, ele próprio, entendeu? E nós vamos desmontar essa fake news que o Bolsonaro é. Ele é uma fake news. E ele vai murchar até domingo. Haddad contou que telefonou nesta semana para o ex-presidente Fernando Henrique, do PSDB, com quem disse ter relação direta e respeitosa. E repetiu que mantém as portas abertas para o diálogo. Mas a maior expectativa do petista nesta reta final é para uma declaração de apoio mais contundente por parte do candidato derrotado do PDT, Ciro Gomes, que chega da Europa. Nesta tarde, o presidente do partido dele, Carlos Lupe, garantiu que Ciro, que já disse que vota em Haddad, vai gravar um vídeo para as redes sociais com apoio enfático ao petista. Ciro recebeu 13 milhões de votos no primeiro turno. Eu sempre espero o melhor das pessoas. Sempre espero o melhor das pessoas. Eu sei que o Ciro tem muita coisa boa dentro dele. Então eu acredito que ele vai agora, chegando no Ceará, que ele vai fazer um gesto importante pelo Brasil. Que não é por mim. Ele sabe que não é por mim. É pelo Brasil que ele fará esse gesto. Ele sabe o que está em jogo, ele sabe o que está em risco. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. No instante em que o Brasil vive um triste momento, a disputa presidencial entre o candidato ungido pelo padrinho presidiário e uma chapa puro sangue militar, vale a pena recordar uma das melhores passagens da história republicana, a conciliação política conduzida por Tancredo Neves. Há 33 anos o país estava em ruínas, o governo sem rumo, a mobilização pelas eleições diretas atolara no Congresso Nacional, abrindo um fosso entre a rua e o aparato de uma ditadura em fim de linha. Tancredo Neves, como se sabe, chegou ao Planalto morto para o velório. Deixou escrito o discurso que faria na posse. Haddad e Bolsonaro deveriam ler a peça. Esta solenidade não é a do júbilo de uma facção que tenha submetido a outra, mas festa de conciliação nacional, escreveu Tancredo. Nosso progresso político deveu-se mais à força reivindicadora dos homens do povo do que à consciência das elites, anotou em outro trecho. A história nos tem mostrado que, invariavelmente, o exacerbado egoísmo das classes dirigentes as tem conduzido ao suicídio total, acrescentou. Nada mais atual do que o discurso que Tancredo Neves não pôde pronunciar na posse que não ocorreu. Boa noite.
A Polícia Federal enviou nesta semana um ofício para o WhatsApp requerendo os números de telefone de onde partiram mensagens em massa durante a campanha eleitoral. A PF também solicitou outras informações, inclusive o conteúdo do material transmitido pelo aplicativo. Um inquérito foi instaurado após o jornal Folha de São Paulo publicar uma reportagem afirmando que empresários estariam pagando milhões de reais pelo envio de informações contra o PT. A prática ilegal também está sendo investigada na Justiça Eleitoral. O Ministério Público Federal em Brasília abriu uma nova investigação contra o economista Paulo Guedes, guru econômico do presidenciável Jair Bolsonaro do PSL. Ele é suspeito de enriquecer ilegalmente através de gestão temerária e fraude a fundos de pensão de empresas estatais, como Caixa, Banco do Brasil e Petrobras. Apelidado de Posto Ipiranga pelo presidenciável Jair Bolsonaro, do PSL, Paulo Guedes é suspeito de cometer crimes de gestão fraudulenta e temerária à frente de fundos de investimentos públicos que receberam mais de R$1 bilhão entre 2009 e 2013. Os principais fundos são o Funcef, dos servidores da Caixa Econômica Federal, a Petros, de empregados da Petrobras, e a Previ, dos servidores do Banco do Brasil. Segundo os procuradores federais, o economista teria aplicado dinheiro captado desses fundos de pensão de forma irregular, deixando prejuízos milionários aos aposentados das estatais envolvidas no caso. Para realizar as transações, a empresa de Paulo Guedes teria cobrado comissões consideradas abusivas pelos procuradores federais. A ação ilegal teria rendido mais de R$152 milhões em lucros para Paulo Guedes e a empresa dele, entre 2009 e 2014. O principal assessor econômico de Jair Bolsonaro foi convocado pelo Ministério Público a prestar depoimento no dia 6 de novembro, em Brasília. Essa é a segunda frente de investigação contra Paulo Guedes no Ministério Público Federal. Ele também é investigado por ilegalidades financeiras na Operação Greenfield da Polícia Federal. A defesa do economista diz que causa perplexidade que, às 72 horas das eleições, o Ministério Público instaure uma investigação para apurar o investimento que deu lucro aos fundos de pensão. O presidenciável Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre as investigações. Um candidato ao governo de São Paulo, Márcio França, do PSB, visitou uma estação de metrô que será inaugurada amanhã. Durante o evento, ele disse que acredita numa virada na reta final das eleições. O governador Márcio França, candidato à reeleição, fez uma vistoria técnica na estação São Paulo-Morumbi da linha 4 amarela do metrô, que será inaugurada amanhã. A entrega estava prevista para 2014, mas a obra foi interrompida várias vezes com o rompimento do contrato e a mudança do consórcio responsável pela construção. Entregue agora, com 4 anos de atraso, ela deve receber 27 mil passageiros por dia. Durante a visita, França tirou fotos com operários e defendeu a criação de um fundo para o transporte coletivo, que teria parte dos recursos vindos da CID, o Imposto sobre Combustíveis. Ele ressaltou que, se for eleito, vai construir novas estações, mas que pretende fazer uma linha de cada vez, justamente para evitar atrasos nas entregas. O ideal, na minha visão, é fazer uma por uma, né? Nós temos desafios importantes da Brasilândia até o centro, temos o desafio importante da ABC, temos o desafio importante aqui de Taboão, Imbu. Márcio França aproveitou também para fazer um balanço da campanha até agora, marcada por troca de farpas e acusações entre os candidatos. E a menos de 2 dias da votação, disse que a eleição no estado ainda está indefinida. Tenho demonstrado que nós temos uma arrancada forte aí de final, que já deu certo da primeira vez, tem 7, 8% de indeciso, né? Eu acho que o debate de ontem ajudou a esclarecer quem é que está mais preparado para poder governar São Paulo. João Dória, do PSDB, candidato ao governo de São Paulo, cumpriu a agenda aqui na capital paulista. Ele criticou a promessa de Márcio França, do PSB, de aumento salarial de 25% para os policiais e afirmou que tem mais possibilidade de vitória que o adversário.
O candidato do PSDB ao governo do estado começou o dia na capital e participou de entrevistas em 2 emissoras de rádio. Disse que, se eleito, vai tratar o movimento sem teto como criminoso, em casos de bloqueios de estradas ou invasões, especialmente no campo. Chamou de esdrúxula e de estelionato eleitoral a promessa do adversário de aumentar o salário dos policiais em 25%. Afirmou que não é possível dar um reajuste nessa proporção e que não vai fazer uma promessa não cumprível. Mas falou que pretende levar a rota para o interior e abrir concurso com mais de 20 mil vagas para a polícia nos próximos 2 anos. Nós temos 13 mil policiais militares para serem contratados e vamos contratar em concursos ao longo dos próximos 2 anos. E 8 mil policiais civis também que serão contratados para atender as delegacias e os programas de criminalística e de defesa das investigações. É assim, polícia na rua e bandidos na cadeia. João Dória comentou ainda sobre as pesquisas de intenção de voto. No último levantamento Datafolha, o Tucano oscilou 1 ponto para baixo, com 52%, enquanto Márcio França, do PSB, subiu 1 ponto e aparece com 48% das intenções de voto. Dória disse que, apesar do empate técnico, no limite da margem de erro, tem aparecido sempre na liderança e, por isso, confia na vitória, ainda que apertada, no próximo domingo. É a 7ª pesquisa sucessiva neste segundo turno que há esta indicação clara. Todos os relatórios indicam. Estamos na frente com mais possibilidade de vitória. Dória passou a tarde em Presidente Prudente, no interior, onde deu entrevistas a emissoras de TV e rádio locais. Milhares de eleitores retornam às urnas neste segundo turno e agora com menos dúvida porque são poucas escolhas para a presidência e em 3 estados para o governo. As regras continuam as mesmas e cola com números só no papel. Nossa equipe acompanhou como estão os últimos preparativos antes da votação de domingo. Falta muito pouco e agora muita gente já se sente preparada para escolher. Para esse segundo turno eu já tinha meio definido, dependendo do rumo que fosse tomar, mas eu já tinha definido que lado que eu queria ir. Ainda estou decidindo, tá difícil. No Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, foi dia de muito trabalho na montagem dos equipamentos de imprensa para a divulgação dos resultados. As primeiras urnas eletrônicas começaram a deixar os cartórios para os colégios eleitorais. As máquinas foram atualizadas e lacradas para este turno e vão ficar até domingo desligadas sob escolta da PM. A Justiça Eleitoral recuou da decisão anterior e os mesários não vão mais relatar problemas de funcionamento das urnas pelo aplicativo Pardal. O procedimento continua sendo o de registro das ocorrências em atas. E a segurança da urna, ela é real, ela é fidedigna. A urna, como qualquer máquina, pode ter um problema operacional, às vezes até do teclado, como nós chegamos a verificar. No segundo turno, aqui em São Paulo, o eleitor vai votar primeiro para governador, depois para presidente da República. São poucos números, mas quem quiser pode levar uma cola num pedaço de papel para o local de votação. Também é permitido o uso de camisetas, botões e adesivos dos candidatos, desde que seja uma manifestação individual e silenciosa. Já o celular tem que ficar do lado de fora. É proibido filmar ou fotografar o voto. Selfie com a urna só se for assim numa simulação de reportagem. No dia da eleição, é crime eleitoral com pena de até 2 anos de detenção. A explicação está no sigilo do voto e na garantia de que o eleitor possa escolher com liberdade, sem ter que provar nada para ninguém. O eleitor pode votar tranquilamente em quem ele quiser e, ao sair da urna, pode dizer o que ele quiser. Não é? É essa garantia que a Constituição quer dar ao eleitor, que ele, na cabine, se sinta livre e que haja de acordo com a própria consciência. E não perca no domingo, a partir das 5 da tarde, o programa especial Hora do Voto. A cobertura completa do segundo turno das eleições, com entrevistas, comentários e os números das urnas em todo o Brasil. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, falou hoje sobre as ações de policiais e fiscais de tribunais eleitorais em universidades públicas.
Segundo Gilmar Mendes, que participou de uma conferência em uma universidade particular de São Paulo, é preciso ter cautela nesse tipo de ação para que não haja exageros. Na esfera pública não se pode haver a preferência para um ou outro candidato. Mas é preciso lidar com isso com muita cautela para que nós também não caiamos num exagero, né, em alguma exorbitância. E que façamos uma reavaliação para não valorizarmos tanto a ação repressiva, talvez valorizarmos mais uma ação dialógica. Na terça-feira, uma faixa contra o fascismo foi retirada do campus de Niterói da Universidade Federal Fluminense a pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Fiscais eleitorais afirmam que os alunos se manifestaram contra a retirada e eles se sentiram ameaçados e por isso chamaram a polícia. Os alunos negam a hostilidade, afirmam que os protestos eram pacíficos e que a faixa não fazia referência a nenhum candidato. A Universidade Federal Fluminense não vai se posicionar sobre o caso. Nossa equipe entrou em contato com outras 5 universidades. Todas confirmaram que foram alvos de ação policial nos últimos dias. Em Campina Grande, na Paraíba, a ação foi dentro da Associação dos Docentes, onde foi apreendido material de campanha a favor de Fernando Haddad, do PT. Todas as outras instituições informam que os atos não fazem menção a nenhum candidato. Elas defendem a livre manifestação do pensamento e das diversas correntes ideológicas sem vinculação partidária. Os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Marco Aurélio Mello, também se manifestaram. Marco Aurélio defendeu a autonomia das instituições e considerou incabível a interferência externa nos campi. Já Luiz Roberto Barroso disse que não se pronuncia sobre casos concretos, mas que no modo como ele pensa a vida, a polícia, como regra, só deve entrar em uma universidade se for para estudar. A também ministra do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, disse que vai pedir que as ocorrências sejam apuradas. O Tribunal Superior Eleitoral, diante de fatos noticiados pela imprensa no dia de hoje, está adotando todas as providências cabíveis por meio da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral para esclarecer as circunstâncias e coibir eventuais excessos no exercício do poder de polícia eleitoral no âmbito das universidades de diversos estados da Federação. A Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, afirmou que a Justiça Eleitoral tenta censurar a livre expressão de estudantes e professores, além de invadir a autonomia universitária. A Procuradoria-Geral da República anunciou que vai entrar com uma ação no STF. Para Raquel Dodge, há indícios de ofensa à liberdade de expressão, liberdade de reunião e autonomia universitária. A Polícia Federal informou que o coronel reformado do Exército, Carlos Alves, que fez ameaças em vídeo à ministra Rosa Weber, do Tribunal Superior Eleitoral, vai ser monitorado pela Polícia Federal por tornozeleira eletrônica a partir de hoje. O coronel reformado está impedido de se aproximar da ministra e de outras autoridades. A investigação contra ele foi aberta a pedido do comandante do Exército, general Vilas Boas. Carlos Alves foi alvo de um mandado de busca e apreensão na residência dele ontem no Rio de Janeiro e pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional por ameaças a autoridades públicas. E veja a seguir, tradicional no México, a festa do Dia dos Muertos também é celebrada por aqui, e sem tristeza. O que leva uma pessoa a atravessar o oceano num veleiro? Hoje, no Todo Seu, o aventureiro Arthur Delgado conta como foi essa incrível expedição enfrentando tempestades, perigos em pleno Atlântico. Uau! Pode vir, estou te esperando. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Neste domingo, você vai escolher entre 2 caminhos para o futuro.
O mundo já reconhece que Bolsonaro representa a violência. É um risco para a democracia, um salto no escuro. Eu sou o oposto dele. Você sabe, entre erros e acertos, nossos governos mudaram para melhor a vida do povo. Aprendemos e vamos fazer mais com diálogo e determinação. Serei o presidente de todos os brasileiros, mas com um olhar especial para os que mais precisam. Peço o seu voto no 13. E aí, vó? Tá fazendo o quê? Pesquisando sobre os meus candidatos. Você já sabe como votar? Ainda não. Então eu vou te ensinar agora. A votação vai ser das 8 às 17 horas. Você vai precisar levar um documento oficial com foto e o título de eleitor. Quem tem biometria pode levar só o e-título no celular. Pode deixar. Valeu, vó. Peraí, como eu faço uma live para as minhas amigas aqui? Justiça Eleitoral. Neste domingo, acompanhe na TV Gazeta a cobertura completa das eleições 2018. Direto de nossos estúdios, análises, comentários, entrevistas especiais e a apuração dos votos em tempo real. Hora do Voto, neste domingo, a partir das 5 da tarde. A semana vai terminando com muita nebulosidade, chuvas e temperaturas amenas aqui na capital. Agora, na região da Avenida Paulista, faz 21 graus. E o que todo mundo quer saber é como fica o tempo no fim de semana de eleição. Mariana Armentano, conta pra gente. Olha, promete ser bastante instável, a temperatura sobe amanhã, mas depois esfria de novo. Nessa madrugada, mínima prevista de 19 e máxima amanhã à tarde de 26 graus, com chuvas a qualquer hora. Aí no domingo, apesar da nebulosidade, não chove, mas a temperatura cai, ficando entre 15 e 21 graus por aqui. E para começar a semana, temperaturas ainda amenas, entre 14 e 22 graus aqui na capital, mas sem chuvas. A conta de luz deve ficar mais barata a partir do mês que vem. Segundo a ANEEL, em 1º de novembro passa a vigorar a bandeira tarifária amarela. Em outubro está valendo a bandeira vermelha, o que acrescenta R$ 5,00 a cada 100 kW consumidos. Com a bandeira amarela, o custo extra cai para R$ 1,00 a cada 100 kW. A queda no preço da energia se deve à chegada do período de chuvas, o que contribui para o aumento dos reservatórios das hidrelétricas. A ANAC autorizou a empresa chilena Sky Airline a operar no Brasil. Será a primeira companhia aérea estrangeira de baixo custo, também chamada de low cost, a funcionar no país. O primeiro voo da companhia está previsto para acontecer no dia 5 de novembro, partindo de Santiago, no Chile, para o aeroporto do Galeão, no Rio. O Dia dos Mortos, festa tradicional no México, ganhou uma versão aqui na capital, no Museu da América Latina. A festa, organizada em parceria com o Consulado do México aqui em São Paulo, acontece amanhã, sábado e domingo aqui no Memorial da América Latina, na Barra Funda, na zona oeste da cidade. E o mais legal de tudo é que a entrada é de graça. Hoje foi dia de ajustar os últimos detalhes de decoração, equipamentos e atrações culturais. A caveira típica do Dia dos Mortos está por todos os lados, principalmente nos altares, que são a representação máxima desta data. Além de mega decorados, os altares prestam homenagens aos mortos. Tudo tem muita simbologia. Então, nesses altares são colocados objetos, comidas, coisas de que os mortos que estão sendo homenageados gostavam. Além do México, o Dia dos Mortos é muito presente em países da América Latina e na comunidade hispânica nos Estados Unidos. E se tem uma coisa que não tem por aqui é melancolia. Isso porque, segundo a tradição, a morte é uma passagem, um momento de se lembrar e de se encontrar com as pessoas que se foram. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você, um ótimo fim de semana e até domingo. Bom voto! Boa noite, nós voltamos no domingo com o programa Hora do Voto e a cobertura completa das eleições. Muito obrigado pela sua companhia. Fica agora com o Rony Fon no Tudo Seu. Até domingo! Neste domingo, 5 da tarde, em Hora do Voto.
Confira a apuração dos votos das eleições 2018. Assista agora Todo Seu.